Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em 1 Crônicas 22 a 24, Davi organiza os preparativos para a construção do templo e estabelece funções para os levitas, sacerdotes e seus turnos de serviço, demonstrando zelo pela casa do Senhor. Em João 6, do 22 ao 44, Jesus ensina sobre o verdadeiro pão do céu e declara que ele é o pão da vida, que satisfaz eternamente aqueles que creem. Que tenhamos fome da presença de Deus e sejamos encontrados prontos para servi-lo, com excelência e dedicação. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. 1 Crônicas 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra do nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas, e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Raziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo.
Jate foi o primeiro e Ziza, o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gérias foi o primeiro. Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme, registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes, com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar. Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar, e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Joiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Rapsis, a 19ª para Petaías, a 20ª para Gisquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias,
Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias. O segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jazias, Beno, Suão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jeramil. E foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi e de Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. João 6. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.